Olá, boa noite. Estamos aqui então para o nosso encontro. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e hoje eu vou entrar com uma dica bem rápida hoje, né? Aproveitando aí um tempinho do seu feriado sobre ansiedade. Hoje eu já tive um dia um pouco mais cheio aqui. Quem tem me acompanhado aí foi um dia de limpeza lá do terreno. Então a gente trabalhou bastante. O meu marido trabalhou mais do que eu, mas estamos aqui. E eu não poderia deixar de estar aqui, né, aproveitando esse tempo que vocês já tenham gravado aí, 8h30, toda segunda-feira a gente já tem encontro há mais de um ano, para deixar um pouquinho de algumas coisas que eu tenho ouvido essa semana. Essa semana uma paciente, uma adolescente, me perguntou sobre ansiedade. Ela me falou algumas coisas que ela estava sentindo e ela perguntou assim: Maria, será que isso é um problema? Será que eu estou tendo crise de ansiedade? E aí eu quero que você também, né, mãe que está me ouvindo, sempre observe isso em nós e também nos nossos filhos. Quando a gente pensa em ansiedade, principalmente, ou qualquer outros eventos, às vezes medo, é, insegurança, outros sentimentos, né? Algumas sensações que a gente tem no nosso corpo, às vezes a gente fala assim, mas será que tá passando do ponto? É, será que isso é um problema, né? Normalmente a gente revela assim, né? Será que isso é um problema? E eu sempre falo para que a gente possa refletir uma coisa. Vai do seu pensamento, né, da sua organização, observar uma coisa. Se isso tá te trazendo dificuldades de funcionalidade, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que observar, a ansiedade, principalmente, ela é uma condição humana. Então, planejar, pensar um pouco antes do que vai acontecer, às vezes ter até uma sensaçãozinha assim, antes de alguma situação que você espera ou que você está pensando, é muito natural, né? O nosso corpo, as sensações do nosso corpo, ele vai responder com algum pouco de alteração. Você sabe, estou ansiosa porque amanhã vou viajar. Estou ansiosa porque eu tenho uma prova hoje, né? Tem um vestibular, né? Os adolescentes estão chegando nesse período agora. Isso é muito natural. Agora, pensar que essas situações acontecem com muita frequência em eventos que você vive com normalidade, sabe, comuns para você, ou que isso já está virando sintomas, né? Você observa uma situação mais completa, você observa que já tem um taquicardia, você observa que tem uma sudorese excessiva, você observa que isso está te trazendo insônia porque você não consegue dormir. São situações aí para que a gente comece a observar e que tudo isso está te trazendo uma disfuncionalidade, né? Você não está conseguindo manter as suas funções, a sua organização como vinha antes, né? Como você normalmente estava acostumado. Você até pensava que algo vai acontecer, que você está ansiosa por algo, mas isso não te causava um pensamento concentrado nessa situação e isso não te trazia uma perca de rendimento, não te tirava tanta atenção, você não sentia no seu corpo essas situações, você não chegava a ter um quadro grave, né, uma crise, uma situação que você fica imersa ali, você não consegue sair daquele pensamento que você teve no momento. Eu estava pensando aqui, né, do que falar para vocês, e isso é muito frequente na clínica, esse tema da ansiedade, muito frequente na nossa vida quanto mães, né? Na maternidade, principalmente quando nós sabemos que estamos gerando um filho, né? Vem aquele primeiro teste, às vezes de farmácia, ou um exame de sangue, e que a gente realmente confirma a nossa gravidez, que muitas vezes, né, não é planejada, né? Não foi, já tô há meses tentando e já tá tudo organizado.
Não, normalmente, né, a gravidez vem, mesmo que isso seja um desejo antigo, a maioria dos estudos indicam que a gravidez, o desejo das mães seria que fosse um pouquinho mais para frente, ou tinham mães que não desejavam, não planejavam aquele filho naquele momento, e tem algumas que nunca nem desejaram, né, e aí veio uma gravidez. Então, nesse primeiro momento, provavelmente a nossa mente já envolve muitas coisas futuras que estão envolvidas, às vezes, com financeiro, com aceitação do companheiro, com aceitação da família. Se às vezes você é uma mãe que teve um bebê adolescente. Então, muitas coisas estão envolvidas e que eu falo que a ansiedade já faz parte da nossa vida, como eu disse para vocês, mas chega nessa maternidade, a nossa cabeça às vezes é tomada por muitas coisas futuras. Se esse bebê vai ser perfeito fisicamente, né? Se a gente, como que vai ser no parto? Eu lembro que muitas pessoas me perguntavam o que eu esperava do parto, se eu ficava pensando, né? E eu até falava assim. Agora o bebê entrou e agora o bebê vai ter que sair. Eu não ficava realmente pensando assim no momento do parto como que seria. Eu fazia as minhas orações para que realmente fosse bem tranquilo, né? Assim que eu conseguisse seguir o processo tranquilo, né? Eu tive 2 partos naturais. Mas esse era o meu desejo, mas eu também, assim, se também não puder ser, tranquilo, a gente parte por uma cesárea. É, também tinha isso em mente, mas eu não ficava pensando no parto em si. Mas para muitas mães isso é algo que já gera muita ansiedade. E aí os níveis nossos hormonais após esse nascimento muda muito, né? E mulheres que às vezes já tinham crises de pânico, transtornos ligados à ansiedade, a partir da chegada dessa criança em casa, com todos esses quadros hormonais e de ambiente, e de alimentação e de sono alterado, parte a aumentarem muito, né, essa ansiedade a ponto de ter crises e de não conseguirem lidar com a organização e o cansaço do dia a dia da maternidade, principalmente com recém-nascido. Muito choro, muitas necessidades essa criança vai ter nesse momento, né? Eles são totalmente dependentes da gente naquele momento. E aí a gente vê muitas mulheres adoecendo nesse período, né? Que já vinham às vezes com algum quadro de ansiedade ou com algum transtorno, às vezes depressivo já anterior ou recorrentes, né? Anteriormente, e mesmo que você eu ouvi também um relato de uma mãe essa semana. Ela falou bem assim: eu achei que eu sabia que ia ser difícil, né, ter um filho. Eu falo assim da demanda que seria, né, após o parto, mas eu vivi algo muito maior do que eu imaginava, de cansaço, de não conseguir organizar as coisas, de não me alimentar, de ter que cuidar de outra criança, que ela já tinha um outro bebê também. E só quem é mãe que tá me ouvindo que sabe, né? O quanto que essas demandas, se a gente já tem alguns quadros de adoecimento mental, a gente pode adoecer ainda mais nesse período, e mesmo que não tenhamos um quadro prévio, nós precisamos cuidar muito dessa parte. Às vezes a gente fica realmente preocupada, é claro que o biológico, né, tá bem alimentada, tá hidratada, cuidar, ter auxílio ali, conseguir dormir um pouco, é parte desse cuidado da maternidade, né, com a saúde mental. Mas também ter os nossos processos de autoconhecimento, de já ter um pouco do planejamento, mesmo que você não queria ter esse bebê, a partir de saber que está grávida e começar a se conhecer um pouquinho melhor, a voltar nos modelos que você teve, nos modelos que você não quer repetir,
Isso é muito importante, e conhecer seus sentimentos, saber os seus limites, saber que você pode adoecer, aceitar isso, saber que você não vai dar conta de todas as coisas. A gente não veio nessa terra para dar conta, né? Dar conta das situações, e só isso, né? A nossa vida não se resume a isso. Então, essas são coisas que já previnem essa ansiedade, ter esses processos mais de adoecimento nessa maternidade, e também de você observar nos seus filhos se esses processos também estão acontecendo, né? Ter os momentos de pausa, cuidar da sua alimentação, sim, cuidar do seu físico, cuidar da sua respiração, cuidar do que você conhece sobre si, é muito importante, né? Principalmente eu estava estudando, né? Estou fazendo curso de análise do comportamento aplicada à psicoterapia infantil e orientação de pais, e a gente trabalha bastante em observação. Nós temos os nossos processos internos que são mais difíceis de observação, o acesso é mais difícil porque precisa de alguém declarar, mas nós precisamos nos observar, não só o que é a nossa sensação, o que é o nosso sentimento em relação àquilo, mas o que realmente quais estão sendo as nossas respostas e quais estão sendo as respostas dos nossos filhos. Por isso que a gente tem trabalhado muito com o termo presença, né? De estar presente, não só ficar lado a lado, mas estar presente, se observar. Então, por isso o tempo de ter uma pausa, respiração profunda, ter um tempo para você, nem que seja um tempinho mínimo. Eu venho aqui para a clínica agora, eu vim no final do dia, que a gente passou todo o dia junto, fazendo as coisas lá, jantamos, e eu vim para cá porque eu precisava pegar uns materiais e dar uma organizada aqui. E esse é o meu tempo de estar comigo, de me observar. O quanto também de eu conseguir controlar, ter esse autocontrole sobre a minha ansiedade, sobre os meus projetos, né, as minhas expectativas, principalmente em relação aos meus filhos e ao meu companheiro. Né? As nossas expectativas e a nossa ansiedade não são são pela resposta do outro, né? A gente fica incessantemente nessa busca do que eles vão poder nos responder mais do que nós. E isso só vai aumentar a nossa ansiedade, porque a gente não tem controle realmente sobre o comportamento deles. Então a gente pode esperar algo e não vai acontecer dessa maneira. Mas eu já tô falando bastante, né? Eu falei que eu só ia trazer uma palavrinha rápida sobre ansiedade, mas eu queria trazer esse pontinho para que a gente observe. Observe essa semana, mãe, como que você está, como que tá o seu corpo. Tem alguns sinaizinhos desses que eu falei anteriormente. Você tá sentindo que tá disfuncional a sua rotina, você não consegue, mesmo com vontade, já sabendo disso, mas você ainda não consegue manter essa organização, tá? Então eu te convido além dessa prática de respiração, de pausas, de estar presente com você, né, e com as pessoas quando você está junto, de você procurar ajuda, né? Se tudo isso ainda não conseguiu manter essa funcionalidade, você não conseguiu melhorar isso no seu dia a dia, você precisa procurar ajuda. É por isso que a gente tem ajuda de psicoterapia e também de orientação de pais, que é relacionado às nossas relações, né? Não é só um comportamento fechado ali, ver uma imagem, mas a interação que esse nosso comportamento de ansiedade gera, né, nos nossos filhos, nas nossas famílias, e não para que você aumente a sua culpa. Eu estou gerando uma ansiedade no meu filho, eu estou gerando problema no meu filho, mas nós somos relação. Então, tanto eles como nós, como todo o ambiente que a gente vive, né, nós somos interligados e nós precisamos observar essa dependência, sim, né? Que a gente precisa saber dessa nossa responsabilidade para que a gente possa agir.
agir em nós com o nosso autoconhecimento para que gere essa mudança dos nossos filhos e, se for necessário também uma atenção voltada especificamente para eles, também pode ser necessário, tá bom? Boa noite, gente. Eu tô me delongando aqui. Era só um tema curtinho para vocês essa noite, aí acabando e encerrando o nosso feriadão aqui. E boa semana para vocês. E nós nos encontramos segunda-feira que vem, tá bom? Beijo, gente.